Boa tarde a todos e todas. Quem não me conhece aqui, sou o professor Fábio Fonseca, sou professor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade do Norte, e esse vai ser mais um evento que a gente chama Seminário Semapa. O Seminário Semapa de hoje vai ser com o professor James William Golding Jr. O professor James é professor do Cefet de Minas Gerais, e ele hoje vai trazer essa palestra que vai dar aqui para a gente, esse seminário, o tema Impressões de Progresso nas Cidades Mineiras, entre 1880 e 1915. A gente está muito feliz que você está participando com a gente. Para abrir, para dar as boas-vindas a vocês, aqui é o professor Márcio Valença, que é o nosso coordenador do nosso mestrado nos estudos regionais, falar se desse boas-vindas para o grupo, e depois a gente vai começar com a fala do professor James. Professor Márcio. Eu não sei como é que o Fábio consegue se articular com tantas pessoas, né? Sempre está sempre movimentando aqui a cena do nosso departamento, do nosso produto. Mas uma pessoa vai estar aqui conosco toda vez que quiser. O trabalho do Fábio é uma referência, tudo que é necessário, né? Conhecer mais sobre, nós temos muitos amigos muitos colegas, eu acho que é o estado que mais universidade federal da federação, né? E sabe fazer política, né? São 12 universidades federais, eu acho que tinham 9, acharam pouco, eu dei um, tiveram mais 3, né? Então, mas aí na arquitetura, essa área de história agora a palavra é só um minuto para dizer que você pensar, gente, é só registrar que a gente é convidado também para ver, como a gente faz sempre das pessoas dos externos, conhece um pouco o nosso departamento. A gente sempre deve que venha o chefe do departamento, coordenador do mestrado e coordenador da graduação. O coordenador da graduação não se manifestou, imagino que porque nós tivemos aqui no evento de estudantes, no evento nacional, agora nós vamos. O nosso chefe de departamento, o professor Alexandre Cardoso, ele mandou um e-mail agora de uma hora que houve um probleminha logístico, e isso tomou muito tempo dele, ele saiu daqui quase 14 horas e pediu desculpa, não poderia hoje estar vindo aqui no nosso seminário certo. Mas ele sempre já veio, sempre inclusive, as vendas é um tema que interessa a ele, porque ele também trabalha há 5 anos, né? E isso ele está com fica à vontade agora. A sala é sua, pode estar você. Bem-vindo. Obrigado. Queria, antes de mais nada, começar agradecendo essa oportunidade, agradecer aos dois sábios, né, que me proporcionaram esta oportunidade. Eu não vou dizer quanto tempo a gente se conhece, porque eu vou falar lá no final do 19 e 20, então não precisa entrar em detalhes. É de depois disso aqui, a gente se conheceu depois do período dela, tá? Mas já tem alguns anos aí, foi no milênio passado, e agradeço ao professor Fábio ter aceito a indicação, né, do outro Fábio. Feliz coincidência de poder estar aqui no Natal, 16 anos depois da minha última visita, espero que a próxima não demore. E a ideia, a gente vai vivendo fazendo pesquisa, dando aula, lecionando, a gente vai vivendo alguns momentos interessantes, algumas coisas retornam, né? Terminei meu doutorado em 2007,
E no ano passado eu tive a oportunidade, por várias gerências, de conseguir publicar a tese, né? Sempre uma oportunidade de a gente rever algumas coisas. Não dá para mexer muito, porque senão a gente abre uma outra pesquisa. Essa outra pesquisa vai caminhando para outro lugar. Mas a oportunidade de publicar fez com que a gente pudesse dar uma olhada em algumas questões. E ao conversar sobre a oportunidade de estar aqui, pensei que alguns temas poderiam ser pertinentes para as discussões que vocês fazem aqui. Não, eu sei que não é nem o recorte temporal, né, não é nem o período que vocês estudam, e nem o recorte geográfico, não é nem o lugar. Mas talvez até por esse estranhamento mesmo, poder chacoalhar algumas coisas, né, ver aquilo que permanece, aquilo que mudou para bem, aquilo que não mudou para bem, né, aproveitando que hoje celebra-se o Dia do Historiador, então o Dia Nacional do Historiador é hoje, então eu queria, né, para mim um privilégio poder celebrá-lo desse jeito, conversando com vocês. A proposta que eu vou tentar fazer, como eu estou de costas, eu vou usar aqui. Estou tentando aprender a não imprimir as coisas e não gastar papel. Tentando ser tecnológico. A proposta é a seguinte, tentar citar um pouco o porquê desse recorte, qual é para fazer um início mais metodológico, para a gente entender qual é a conversa, de onde está vindo essa conversa, como eu estou abordando isso, e aí de utilizar dessas impressões, literalmente, para pensar um pouco o tipo de cidade, o tipo de espaço que era defendido por alguns grupos naquela região. Eu quero crer que algumas dessas coisas não sejam muito semelhantes, algumas talvez sejam diferentes, e a partir daí puxar um pouco também alguma reflexão que possa nos ajudar a pensar o que significa pensar numa cidade hoje. Acho que não dá para transferir simplesmente as questões do tempo, mas pelo menos a inspiração, a instigação sobre quais são as forças em jogo, talvez nos ajudem conversa contemporânea. Então, só para ficar no título do recorte, né, a ideia de trabalhar com as impressões, porque minha fonte principal é o jornal. Né, e o jornal, naquele tempo, literalmente impresso, dá para você passar o dedo assim na folha de papel, sentir a marca, né, os tipos de chumbo que sobre o papel. Então, aí fazendo um jogo de palavras, né, as impressões que se dão ali. E o progresso, porque esse era um tema muito candente na época. Então, eu não vou ler, então enquanto eu falo, por favor, se tem uma vontade para ler ou não. O termo progresso é um clichê, né? Até quando a gente vai falar de 19, início do 20, o que eu gostaria de enfatizar aí são duas coisas, né? Talvez três. Primeiro, como que essa ideia ela nos reporta a um princípio assim, de circulação. Eu lembro que uma das coisas que eu guardei muito das minhas orientações da tese, que eu trabalhava muito com aquela ideia de tradução. Né? Tem uma ideia lá na Europa, uma ideia. A minha orientadora deu um puxão de orelha, eu falei assim, para de falar em tradução. Tradução é quando você tem um original e ele é vertido para outro lugar. Essa ideia não tem um original, ela está circulando para tudo quanto é lado. Os parisienses estão copiando os vienenses estão copiando os russos estão copiando os parisienses, todo mundo está copiando Paris de um jeito diferente. Então, é uma ideia que está circulando pelo mundo afora, e eu acho que essa é a primeira característica interessante dessa noção de progresso. Você abre um jornal do interior de Minas Gerais e você encontra ali textos defendendo uma leitura da sociedade que se parecem muito com o que está sendo publicado no interior do Alabama, lá no sul dos Estados Unidos, ou no interior das Filipinas, da mesma época. Então é uma ideia que mundializou. Né? É um momento de mundialização mesmo, do capitalismo, da civilização ocidental, termo que a gente quiser usar. E essa se torna, talvez assim, a palavra-chave para a gente entender esse processo de mundialização.
civilização. A primeira característica. A segunda é pensar, né, que essa ideia de progresso, ela tem embutida duas noções com ela. Uma, aquela ideia do tempo como uma flecha, sempre andando para frente, inexoravelmente, uma absorção, uma apropriação, talvez até a gente possa dizer indevida, da ideia de evolucionismo, transformando a ideia de evolução numa direção única, e com aquela noção de que o que veio depois é sempre melhor do que o que veio antes. E a gente sabe que a biologia não é isso. Darwin não estava falando nada disso. Mas foi isso que a ideia de progresso transformou. As coisas andam, né, do passado para o futuro, e o futuro sempre com a noção de que ele é melhor do que o que veio depois. A nossa geração é sempre melhor que a geração que nos antecede. Eu gosto sempre de mexer, de falar isso com os meus alunos, que obviamente são muito mais novos que eu, e principalmente quando eu preciso da ajuda deles para mexer com tecnologia, que é uma prova cabal de que a geração futura é sempre melhor que a passada. Eles morrem de rir, mas não funciona muito bem assim não, porque na prova a gente pode ter uma discussão a respeito. Mas, lembrando que eu dou aula, tá? Eu dou aula para graduação também, mas primordialmente eu dou aula para adolescente. Então, vai ser sempre uma discussão muito candente. Essa semana, por exemplo, nós estávamos lá discutindo em sala de aula se durante o horário de aula é lícito ou não procurar pokémons no pátio do Cefet. Tem essas questões todas na discussão. E a terceira, sim, eu disse que a segunda coisa que está embutida nessa seta que caminha para frente, que tem a ver com um componente moral. Né? O progresso se manifesta pela melhoria das pessoas. Não é apenas uma questão de desenvolvimento econômico, não é apenas uma questão de ficar mais rico, de ter o celular mais novo, mas em princípio isso deveria também fazer com que as pessoas se tornem melhores. Esse é um ponto muito importante, porque depois esse é um ponto que vai dar trabalho para a gente aqui na nossa conversa. A terceira e última questão que eu gostaria de colocar na relação com o progresso é que esse progresso, obviamente, ele, na verdade, ele deriva de uma série de circunstâncias e questões, né, evolução industrial na Terra, etc., que não estão presentes em todos os lugares do mundo. Se lá no primeiro ponto foi de que o progresso capitalista se mundializou, as condições econômicas, sociais, que geram esse capitalismo industrial na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, não se reproduzem em todos os outros lugares do mundo. Isso, né, é o óbvio. Mesmo assim, isso que a gente pode chamar aqui de uma cultura do progresso vai se mundializar. Então, como cobrir essa lacuna, esse descompasso entre aquilo que gera o progresso efetivamente e a vontade de participar intensamente desse progresso? O que vai cobrir essa lacuna é o que eu chamo, singelamente, de sinais visíveis da civilização. Alguns objetos, especialmente artefatos tecnológicos, eles se tornam como que avatares, que é uma palavra que ganhou uma nova roupagem, né? Mas a gente tem que lembrar que ela vem lá da Índia antiga, né? O avatar é o representante, é a encarnação, é a face visível daquilo que é invisível, né? Esses objetos se tornam avatares, se tornam sinais visíveis da civilização. Pode não ter esgoto, mas se tiver 4G, nós estamos na modernidade. Pode não ter todos os problemas da cidade resolvidos, mas se tiver uma estação ferroviária, se tiver um telégrafo, se tiver um telefone, se tiver um jornal impresso a vapor, se tiver energia elétrica iluminando as ruas à noite, aquela cidade se sente participante, aquela população se sente participante desse movimento do progresso, desse movimento de civilização. E embora seja talvez fácil a gente discutir, né, criticar essa visão, há que se pensar duas coisas. Por um lado,
é um mecanismo de pertencimento. A gente poderia até dizer que é um mecanismo de compensação. Na falta de outras coisas, pelo menos isso nós temos. Mas há que se considerar também que efetivamente vários desses artefatos alteram a realidade da vida das pessoas. Ter um telégrafo em determinada região não é apenas e simplesmente poder dizer que faz parte da vasta rede, mas é efetivamente saber o que está acontecendo. Né? Você está numa cidade como Diamantina, que fica, vou mostrar o mapa daqui a pouco, mas fica no alto de uma serra de 1.350 metros de altitude, no sertão de Minas Gerais, e em poucos segundos você está sabendo o que acontece do outro lado do Atlântico. Isso muda a própria concepção de mundo das pessoas, a própria relação das pessoas com outros fatos. Muda por saber o que acontece fora e muda talvez até por dimensionar melhor o enorme descompasso que tem no desenvolvimento tecnológico entre um lugar e outro. Uma questão que a gente percebe também, que eu trabalhei um pouco na minha tese, é que muda inclusive a maneira como as pessoas passam a ver o seu próprio lugar. Em alguns casos até desperta uma certa nostalgia, que no caso de Diamantina é muito interessante, porque eventualmente Diamantina se transformará na primeira cidade a ser tombada, o primeiro núcleo urbano a ser tombado, pelo então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai ser a cidade de Diamantina, justamente porque já havia começado o processo de bota abaixo dos prédios do 18 e do 19, então um movimento muito forte na cidade para preservar, e acaba que ali vai ser o laboratório, o primeiro laboratório do SFAM, depois do IFAM, vai ser Diamantina, antes vezes de Ouro Preto. Ouro Preto já vai ser uma experiência um pouco mais assentada, que algumas bobagens a gente não fez em Diamantina conseguiu corrigir. E é interessante a gente pensar isso. Embora quando você fala, por exemplo, de ferrovias no Brasil, quase todas elas estão no espaço não urbano, né? Ligando espaços urbanos, ligando o porto ao interior, ligando a produção ao escoamento, quase todos esses artefatos, que eu vou chamar de sinais visíveis da civilização, se fazem presentes na cidade, que eu vou chamar genericamente de cidade, para a gente não entrar aqui na discussão o que é arraial, o que é freguesia, eu vou chamar tudo de núcleo urbano, até porque em Minas Gerais tem alguns lugares que é muito difícil de você definir, ainda hoje é muito difícil definir onde termina a cidade, onde começa o espaço não urbano. Esse espaço urbano acaba se transformando num ponto privilegiado para essa questão dos sinais visíveis de civilização, por uma questão de visibilidade. Por isso que eu uso a palavra vitrine. Não sei se vocês sabem, a própria vitrine é uma invenção do final do século XIX. Ela vem junto com as calçadas mais largas e vem junto com a ideia de iluminação pública, que permite que as pessoas fiquem na rua mais tempo, inclusive à noite, e aí você cria umas janelas avessas. A pessoa está fora, olhando para o mundo que é criado lá dentro. Com a energia elétrica, inclusive, as vitrines vão se tornar ainda mais populares, porque elas param de pegar fogo. E com a energia, né? A iluminação a gás era muito comum que a vitrine toda incendiasse durante a noite. A energia elétrica fica um pouco mais fácil de controlar. Então a cidade vai se transformar, o núcleo urbano vai se transformar numa vitrine muito boa para esses artefatos e para essas novas modalidades da vida civilizada, pela visibilidade. É muito mais fácil, numa região como Minas Gerais, por exemplo, é muito mais fácil você instalar um bonde na capital do que efetivamente transformar todas as relações arcaicas da lavoura, da agricultura, das relações de trabalho, do patriarcalismo. Bota um bonde no centro da nova capital e pronto, nós estamos na modernidade. Todo mundo vê o bonde, todo mundo anda no bonde. O bonde é efetivamente um marco da modernidade e você tem ali um sinal visível. E na cidade você pode colocar vários desses objetos num pequeno espaço e que acabam, né, um reforçando o outro, criando efetivamente uma ideia de que as cidades, estas cidades escolhidas, estão num outro patamar. Né? E aí a gente acaba entrando num jogo de espelhos, em que as nossas elites sonham com a Europa, aí você vem no Brasil, todo mundo sonha com o Rio de Janeiro,
Quando você está, por exemplo, em Minas Gerais, todo mundo sonha com o Juiz de Fora, né? E aí a gente vai fazendo esse jogo de espelho, uma vez que o Juiz de Fora sonha com o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sonha com a Europa, e lá na Europa todo mundo sonha com Paris, e lá em Paris, dependendo de onde você está, você sonha com a Paris do centro. E numa contraface de tudo isso, é a mesma época que as pessoas começam também a sonhar com a casa no campo, onde eu possa plantar, os meus amigos viverem, porque aí o campo vai ser também utilizado como lugar em que você tem tudo, menos os problemas da cidade. Eu não sei se aqui vocês têm isso, lá em Minas Gerais a gente continua com essa moda já datada, mas o pessoal continua fazendo, construir grandes condomínios perto da cidade, dourados. Eles também chamam Alphaville, não, né? Alphaville. Então vocês têm uma Alphaville aqui, nós estamos eles estão construindo o segundo lá em Belo Horizonte. Então, essa ideia, né, de uma cidade perfeita. Só para a gente saber de onde eu estou falando, tá? A gente situar, Diamantina fica, Juiz de Fora fica bem pertinho do Rio de Janeiro. Hoje, 2 horas de carro, você sai de Juiz de Fora, sai do centro de Juiz de Fora, chega em Copacabana. Nesse período que a gente está falando aqui, era uma viagem de 9 horas de trem, um pouco menos, talvez 6 horas de trem, né? Diamantina já é um pouquinho mais longe, né? Até porque a ferrovia só vai chegar em Diamantina em 1914, mas é uma cidade muito ligada com o Rio de Janeiro e até com outras partes do mundo. O centro de Diamantina tem 3 ruas, Macau de cima, Macau do meio, Macau de baixo, em homenagem à colônia portuguesa, literalmente do outro lado do planeta, com a qual Diamantina fazia negócios, né? Só para a gente ter uma pequena noção da história, vou deixar aí, eu falo, depois a gente passa os dados, né? Talvez seja mais entender a igreja. Diamantina é um pequeno arraial que surge no final do século XVII, início do século XVIII, né? É parte dali da cadeia do espinhaço de Minas Gerais, onde todas as cidades coloniais são construídas na mineração aurífera. Diamantina vai brindar a coroa portuguesa com algo a mais, né? Que vão ser os diamantes. Na época, era o único lugar no hemisfério ocidental em que se exploravam diamantes. Outras jazidas de diamante só da Índia para lá. Então era o único lugar no hemisfério ocidental, a coroa portuguesa era a única coroa que tinha uma mina de diamantes nas suas mãos, e por conta disso, Diamantina vai viver uma situação muito interessante, porque vai ser construída ali um aparato governamental todo próprio. Assim como outras capitanias coloniais, Minas Gerais era uma capitania, tinha um governador, mas em Diamantina tinha a intendência dos diamantes, com um intendente que não se reportava ao governador, mas diretamente ao Conselho Ultramarino de Portugal. Era quase como um governo paralelo dentro de Minas Gerais. Isso vai legar para a cidade pelo menos 2 características muito interessantes. Desde muito cedo, o arraial vai se desenvolver com uma elite muito forte, porque o intendente tinha que ser português, então tinha a intendência, os seus assessores, os escriturários, os burocratas, o comando das tropas, era toda uma delegação portuguesa que era obrigada a viver em Diamantina por conta disso. Depois a coroa vai criar um sistema de contratos, ela terceiriza a exploração de diamantes, então tem mais, né, elite portuguesa para morar em Diamantina para administrar os contratos, e a cidade, ali, o arraial, vai crescer tendo uma elite rica e culta, desproporcional ao seu tamanho, mesmo em comparação com outras cidades coloniais da época. E a segunda característica foi essa que eu brinquei com o nome das cidades, apesar, né, de ser uma cidade interiorana, de ter um arraial bem pequeno interiorano, vai ser um arraial com ligações comerciais, ligações formais com várias partes do mundo. Então a gente poderia dizer que, e aqui eu estou um pouco justificando a escolha deste lugar para poder examinar. É uma formação tradicional, né? Típica cidade colonial mineira, um pouco diferente por conta
dessas estruturas e que, ao contrário das outras, a gente fala, né, as outras cidades da exploração do ouro, ela não entra em decadência no final do século XVIII. O ouro vai se esgotando, as cidades, Ouro Preto, Sabará, essas outras cidades todas que vocês estão convidados a visitar, elas vão tendo que se adaptar, criar novas circunstâncias. Diamantina não. Diamantina vai continuar se enriquecendo com a exploração de diamantes ao longo do século XIX todo. Vem a independência do Brasil, Diamantina recebe um afluxo de geólogos, espiões, aventureiros da Germânia, da Inglaterra, da França, vai ter o que vai só dinamizar um pouco mais a cidade. Mas a grande crise vai acontecer na década de 1870, quando descobrem as minas de diamantes da África do Sul, em que os diamantes eram mais novos, né, no sentido que a mina não tinha sido lavrada por séculos como o diamante e diamantina. Os diamantes eram de melhor qualidade e maiores. E aí o preço do diamante de diamantina vai lá para baixo, a cidade entra numa crise violenta, e é justamente nesse período que a gente começa a examinar a cidade, porque é um momento em que a cidade ela é obrigada a se reinventar. E ela vai tentar se reinventar justamente nesse momento de expansão do capitalismo industrial, do progresso, né, todo aquele discurso anterior. Juiz de Fora, nossa Xixuara, princesa com Z mesmo, tá? Porque é assim que se escreveu no século XIX. Juiz de Fora vai ter uma história um pouquinho diferente. Juiz de Fora não é uma cidade do período colonial inteiro, embora ela nasça por conta da Estrada Real, que ele chama, do caminho que ligava as minas de diamante e de ouro ao porto do Rio de Janeiro. Juiz de Fora vai nascer das fazendas que crescem em volta desse caminho. Meados ali do século XVIII, o caminho é oficializado, então algumas pessoas compram terras ali. No início do século XIX, o café, né, se torna grande lavoura, grande sustentação econômica dos barões do Império, que vão obrigar o país todo a se unir sobre Dom Pedro I. Né? Vocês aqui sabem bem o quanto custou esse processo de unificação do Nordeste do Brasil, que havia vários outros projetos, alguns inclusive muito mais interessantes, rolando por essas bandas, mas aí todo mundo tem que seguir o Rio de Janeiro, por bem ou por mal. E ali você vai criar uma elite tão forte que já lá em 1822 conseguiu fazer com que o Debré trocasse o algodão que estava lá junto com o tabaco e colocasse um ramo de café na bandeira do Brasil para mostrar que eles realmente eram a cara do país. Né? Esse processo de expansão, desmatamento violento, né? Tem algumas obras muito boas sobre esse processo de desmatamento da região, vai acabar subindo a serra e chegando à região que hoje é Juiz de Fora. Ali você tem um encontro de duas frentes econômicas, o café que vem subindo a serra e as antigas elites econômicas da área de mineração que estão investindo em terras para lavoura, para abastecimento do mercado interno. Juiz de Fora é a fronteira entre essas duas regiões, vai ser literalmente um casamento, e algumas das famílias fizeram isso mesmo, um casamento entre famílias decadentes do interior de Minas Gerais, que tinham nome e algum capital, e famílias ascendentes do interior fluminense que queriam terra e tinham capital e também, em alguns casos, nome. Esse pessoal vai se juntar e em torno deles vai se criar Juiz de Fora, que funda-se como cidade em 1850, então exatamente nesse momento, né, que o Brasil vai mergulhar de cabeça nesse processo de progresso, de modernização, vai se transformar na maior cidade de Minas Gerais e na maior concentração de escravos de Minas Gerais. Lembrando que Minas Gerais, nesse momento, é a segunda maior concentração de escravos do Brasil.